sobre essas duas coisas tão importantes para a nossa vida, porque são elas que nos sustentam e sem elas nós não estaríamos aqui: o amor e a graça do Senhor Jesus. Todos nós sabemos que a graça é algo que nós recebemos de Deus incondicionalmente, mesmo quando nós não merecemos. Ele manifesta a sua graça. Antes que Tito diz algumas coisas interessantes acerca dessa graça. Ele relaciona, primeiro ela diz que ela se manifestou, a graça de Deus se há manifestado, a graça que se manifesta pelo amor. O Senhor me fez entender isso, colocou essa palavra no meu coração. Tito diz que a graça de Deus se manifestou como? Por meio do amor, por meio de Jesus. Ele é o amor, né? Foi Ele que manifestou a graça de Deus quando Ele voluntariamente se ofereceu para vir aqui a esta terra, se entregar por nós pecadores. Então que só existe uma forma desta graça se manifestar, é por meio do amor. É por meio do amor. O que fez com que essa graça fosse derramada sobre nós? Foi porque Ele olhou para nós e nos amou de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho único, que Ele tinha de melhor, ofereceu em nosso favor, para nos favorecer. O que de fato significa manifestar a graça de Deus por meio do amor? Este cidadão que a Bíblia apresenta nessa história, ele é um retrato típico das pessoas que fazem tudo corretamente, né? Cumprem os mandamentos, vão ao templo, vão à igreja, pagam o dízimo, cumprem com suas obrigações, ajuda na igreja, auxilia na igreja, mas às vezes, por serem tão dedicados, tão esforçados, às vezes o que interessa para Deus, eu entendo por esse texto aqui, e as nossas ações são importantes sim, mas aquilo que está por trás das nossas ações, as nossas motivações, é o que de fato interessam ainda mais o Senhor. Porque é isso que Jesus estava confrontando com aquele jovem ali. Olha, muito bem, você faz tudo corretamente, você guarda os mandamentos, mas eu quero saber agora. Jesus colocou à prova toda a devoção daquele moço, quando ele disse: vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e você terá o tesouro no céu, depois tu vem e me segue. Jesus estava colocando à prova toda aquela devoção, tudo aquilo que ele fazia. Jesus queria saber se de fato era apenas uma mera formalidade, se de fato realmente ele estava preparado para servir ao Senhor, se de fato o Senhor era o centro da sua vida, se de fato o Senhor era a verdadeira motivação para fazer tudo. Quem sabe muitos de nós estamos vindo para a igreja, estamos cultuando a Deus, estamos nos esforçando para viver uma vida reta, mas é simplesmente porque nós amamos a Deus de verdade ou porque nós não queremos ir para o inferno. A nossa motivação maior não deve ser apenas porque eu quero ir para o céu ou porque eu quero não ir para o inferno. A nossa motivação maior deve ser verdadeiramente o amor para com o Senhor, o amor para com Deus. Se viemos para a igreja, se lemos a palavra, se jejuamos, se dizimamos, façamos isso com amor, porque as nossas motivações também interessam ao Senhor. Porque, amados, ações que nós praticamos por mera formalidade, amados, quando nós fazemos isso simplesmente por formalidade, para cumprir um ritual, ou porque já é algo de praxe fazer, amados, isso não interessa tanto a Deus quanto quando nós fazemos por amor. E aí Deus pesa as nossas motivações. E foi isso que Deus fez com esse jovem. Foi isso que Deus fez com ele. Muito bem, você guarda os mandamentos, você faz tudo isso. Agora eu quero saber quais são as tuas motivações, né? Aí Jesus colocou ele à prova e disse: vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu.
E aquele moço não foi capaz de demonstrar que de fato o Senhor estava no centro da sua vida, e que tudo aquilo não passava de mera formalidade. Estão na igreja porque querem uma resposta de Deus, estão na igreja porque querem uma bênção de Deus, estão na igreja porque querem a vida eterna, como esse moço aqui. Isso é bom, e Deus tem para dar para nós, mas essa não deve ser a nossa motivação maior. A nossa motivação maior é aquela de Davi: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, é que eu possa habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Louvado seja Deus. Davi expressa isso. Davi era... Nós olhando para a biografia de Davi, ou para as histórias de Davi, para os seus salmos, para a sua forma de adorar, nós entendemos porque ele era um homem segundo o coração de Deus. É porque ele ansiava, ele anelava pela face de Deus, e ele dizia: como a corça brama pelas correntes das águas, assim a minha alma, ela suspira por ti, ela tem sede de ti, Senhor. Aleluia. Davi queria encontrar o Senhor. E aí, amados, quando nós viemos para a igreja, para a casa de Deus, para encontrar o Senhor, aí é diferente, aí Ele se manifesta. Essa é a maior de todas as motivações. Eu sei que Deus tem bênção para nos dar, eu sei que Deus tem salvação para nos dar, eu sei que Deus tem vitória para nos dar, mas nós não podemos perder o foco. O Senhor deve ser a nossa motivação maior. Jesus mencionando a parábola do bom samaritano, quando ele dizia: olha, um certo moço saiu de Jerusalém para Jericó, e os salteadores o apanharam no caminho, e aí deixaram ele totalmente ferido, totalmente praticamente inconsciente, e de repente vinha um sacerdote passando pelo meio mesmo caminho. Quando avistou aquele moço, passou de largo e seguiu o seu caminho. Da mesma forma, de repente, lá viu um levita, e de igual modo o levita se desviou, passou de largo. Mas de repente veio um samaritano, e aproximou-se, viu o moço que estava ferido, pegou ele nos seus, untou as suas feridas com óleo, colocou sobre o seu animal, levou para a hospedaria, pagou a hospedaria. No dia seguinte saiu e disse para o homem da hospedaria: olha, se gastar mais alguma coisa, cuida dele aí, se gastar mais alguma coisa, depois você pode me cobrar que eu vou te pagar tudo. Isso, a parábola Jesus contou quando alguém exatamente perguntou para ele: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Querendo apanhar Jesus em alguma falha. E Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e também amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele, querendo pegar Jesus, disse: quem é o meu próximo? E aí Jesus contou a parábola. E Jesus mostrou, várias vezes confrontou a religiosidade judaica, que estava tão presa às suas formalidades, que muitas vezes se esquecia de manifestar o amor. E não foi à toa que Jesus na parábola mencionou um sacerdote e um levita, porque de acordo com a lei, eles não podiam tocar em alguém morto, porque senão ficariam imundos, ficariam impuros. E para eles se aproximar daquele homem era um risco, eles não sabiam se o homem estava morto ou não. Então, para se prevenir, passaram de largo. Na sua religiosidade, esqueceram de exercer o amor. E Jesus não foi à toa que ele mencionou a parábola aqui do bom samaritano. Porque às vezes nos prendemos às formalidades e esquecemos de que Jesus quer que nós manifestemos a graça por meio do amor. Jesus certa vez curou um moço paralítico no sábado, e a lei dizia que não podia, a lei diz que no sábado, a lei judaica, ninguém pode fazer esforço nenhum, mas Jesus curou aquele moço no sábado, e além de curá-lo, mandou: pega teu leito, vai para a tua casa. E aí foi interrogado, porque descumpria a lei. Certa vez um fariseu também convidou Jesus para comer na sua casa, e de repente Jesus estava lá na refeição,
E ele começou a se escandalizar porque Jesus comia sem lavar as mãos, sem se lavar, sem lavar o corpo. Era o que a tradição dizia, era o que a lei ensinava, era o que a lei ordenava. E aí começou a se escandalizar, e Jesus trouxe uma palavra dura e disse: ai de vocês, fariseus hipócritas, porque vocês se preocupam com o exterior. Jesus repreendeu duramente. Então, muitas vezes, como nós vimos no farisaísmo, na religião judaica, as pessoas estavam presas a tantas formalidades que se esqueceram de manifestar o amor, de manifestar a graça por meio do amor. Portanto, amados, vamos amar e amar sempre, amar sem medida. Se está faltando amor em nós, vamos clamar a Deus para que nos dê esse amor, para que nos dê essa graça, para que nós não sejamos superficiais, para que as nossas motivações sejam verdadeiras, para que as nossas motivações não sejam únicas, que é encontrar o Senhor em primeiro lugar, Ele em primeiro lugar, Ele em primeiro lugar, e as outras coisas, amados, virão ao nosso encontro. Aleluia! É esse cristianismo que está faltando à igreja viver. Às vezes, muitos estão buscando seus próprios interesses, muitos estão presos no egoísmo, muitos estão presos na ganância, muitos estão presos a muitas coisas, porque já não estão mais vivendo o evangelho do amor, já não estão mais vivendo o evangelho da graça. O evangelho que estão vendendo, o evangelho que estão transmitindo, é um evangelho deformado, é um evangelho corrompido, é um evangelho que muitas vezes se prende tanto no triunfar, no triunfalismo, no vencer. Deus quer te dar a tua vitória, Deus quer te abençoar, venha que Deus vai fazer prosperar a tua vida. E as igrejas, as pessoas estão vindo para a igreja atrás dessa proposta, atrás da proposta da bênção. Mas primeiro, amados, antes da bênção tem o dono da bênção, antes da bênção tem o Senhor. Aleluia. A bênção está com Ele. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo, irmãos. Ele vale mais do que a própria bênção. Cuidado com as nossas motivações. Cuidado com as nossas motivações. Não vamos ser formalistas demais como este moço, achando que já estamos salvos, porque eu faço parte de uma igreja, porque eu faço parte do departamento A ou B, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, como aquele moço citou uma lista inteira na frente de Jesus. Tudo isso aí, desde que eu sou pequeno, eu tenho cumprido, eu tenho vivido isso aí. Agora deixa eu ver, o que te levou a viver tudo isso aí? Vai lá, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e tu vai ter um tesouro no céu. Não é fácil, amados, amar. Não é fácil. Não é fácil amar. Amar como Deus amou, incondicionalmente. Não é fácil. Às vezes nós olhamos para o nosso próximo e a gente lembra daquela palavra dura que às vezes naquele dia ele disse para nós. Aí a gente olha para ele e lembra, quem sabe, de uma ação que ele fez e nos chateou, magoou o nosso coração. E aí a gente fica magoado, a gente fica guardando aquela mágoa dentro do nosso coração. Mas aí, amados, nós precisamos viver o amor. Nós precisamos tirar esses empecilhos da nossa frente, senão a gente nunca consegue viver esse amor. E o Evangelho, a graça de Deus nunca vai se manifestar na nossa vida. Às vezes a gente olha e vai se lembrando das coisas passadas, vai se prendendo às questões pequenas, enquanto que o amor vai sendo colocado de lado. E Deus está falando conosco nessa noite. Amém? Então vamos amar o Senhor e manifestar a graça de Deus na vida do nosso próximo. Fulano não merece, eu não mereço, mas eu vou dar mesmo sem ele merecer, porque isso é graça. E o que é que me faz fazer isso? O amor. Como eu falei, foi o que Deus fez com nós. Olhou para nós, pecador, distanciado da sua presença, entregues ao pecado, entregues às paixões mundanas, mas Deus, eu vou amar, eu amo. Foi eu que fiz. É a minha criação, é a minha obra-prima, eu amo.
e vou manifestar a minha graça, vou resgatar. É isso. E aí nós precisamos, amados. Vamos ficar em pé. Vamos orar.